Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. 4 horas 5 minutinhos, muito boa tarde para você sintonizado na CBN Campinas, nos 99.1 FM, também no youtube.com/CBN Campinas, chegando com o nosso CBN Esporte segunda edição desta segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023. Nós vamos juntos até às 5 da tarde, hoje com muita coisa para discutir, hein? Os jogos de Guarani e Ponte Preta no final de semana e já prospectando o que vai acontecer no meio de semana, Bugrão já joga amanhã, hein? A Macaca na quarta-feira, muitas novidades, tem toda a fumaça envolvendo o técnico Mozart Santos, Júlio Nascimento vai trazer tudo pra gente, mas teve pedido de desculpa hoje pela manhã, inclusive, hein? Copinha, a final vai ser no Canindé. Canindé que já recebeu finais de Copinha e... segundo alguns amigos, tá certo. É isso aí. Também acho que não deve ser no Allianz Parque, não. Palmeiras, tá querendo o quê agora? Copinha sempre foi definido um lugar só, que era Pacaembu, Antônio Lupe. Aí não tem o Pacaembu, você coloca um campo neutro. Ué, você vai favorecer? Não tem essa não. Não me deixa irritado. E mais outras discussões em relação ao futebol paulista, que nesse final de semana os grandes só tropeçaram, hein? Vou até recuperar uma mensagem pela manhã, não me lembro quem mandou, disse o seguinte: todos os grandes tropeçaram, menos a Ponte Preta. Nossa, mensagem recebida, vou achar daqui a pouquinho. E a gente começa com o Lupe, ele desacredita das coisas que eu falo. A gente começa com os destaques de hoje. Boa tarde, Antônio Lupe. Tudo bem, Rafael Pio? Um abraço a você e a todos que acompanham o CBN Esportes segunda edição. Depois da vitória em Piracicaba, reapresentação do elenco da Ponte Preta, com os pés no chão. O elenco sabe que ainda está muito longe do principal objetivo, que é voltar à elite do futebol paulista. Daqui a pouco, Hélio dos Anjos rasga elogios à grande promessa da Ponte Preta. Gé, que em 2 jogos já marcou 3 gols. E notícia boa para o torcedor da Ponte, o meia Elvis foi liberado para participar dos treinamentos. O exame nos pulmões não apresentou nenhum problema e o jogador não deve ser desfalque para a partida contra o Monte Azul na quarta-feira. Excelente notícia, não só futebolisticamente falando, mas também torcendo pelo próprio profissional, pela pessoa do Elvis, né? Felizmente, nenhum resultado negativo nos exames. Foi o Thiago Prado quem mandou essa mensagem pela manhã, dizendo exatamente isso. Bom dia, Pio. Todos os grandes tropeçaram, exceto a Ponte. Olha o destaque do Guarani, o Bugrão. Boa tarde, Júlio Nascimento. Oi, Pio. Daqui a pouco detalhes sobre como o Guarani está se preparando para enfrentar o Corinthians amanhã em Itaquera. O atacante Derek e o meia Giovanni Augusto ainda são dúvidas para a partida, eles que desfalcaram o Guarani no empate contra o Ituano. E toda a repercussão ainda sobre a polêmica entrevista do técnico Moser depois do último jogo do Guarani. Pio. Que já chega ao vivo com as informações do Bugre. Agora a nossa enciclopédia do futebol, Fábio Chaib, que com certeza no dia 25 estará no estádio do Canindé, estádio inclusive que ele adora. Estou certo, Fábio Chaib? Boa tarde. Boa tarde, Rafael Pio, boa tarde, ouvinte CBN. Vamos ver, né? O dever às vezes nos chama, né? Para algumas ocasiões. Vamos ver se serei escalado para essa função, viu, Pio? Aquele trabalho todo especial, né? Se fosse no Allianz Parque, eu tenho certeza que você estaria, porque você já tem um credenciamento vitalício. No Canindé, Você falou do Canindé, o Canindé já foi palco de 5 finais da Copinha. Inclusive um histórico Corinthians e Ponte Preta em 95, né? Mas chegando com as manchetes, vamos falar que o zagueiro Ferrarese passará por cirurgia após lesão no clássico contra o Palmeiras e não deve mais atuar pelo tricolor paulista. E ainda, detido Daniel Alves, acusado de agressão sexual, é transferido para outra prisão em Barcelona por motivo de segurança. E essa aqui é para vocês da imprensa, viu, Prio? Criticam bastante o nosso Brasileirão.
Campeonato Brasileiro desbanca Premier League e é eleito a Liga Nacional mais forte do mundo. Que isso? Dorme com essa, Pio. Que isso, hein? E a CBF sorri de orelha a orelha, né? Que coisa. Agora, vou até quebrar o protocolo aqui. A gente ia falar um pouquinho sobre essa situação do Daniel Alves depois do intervalo. Só que ele foi transferido até essa nova prisão, Fábio Scheib. Ela tem chuveiro e celas individuais, né? O pessoal entendeu que tanto o Daniel quanto os outros presos da primeira penitenciária precisavam de um pouco mais de segurança. A rotina deles foi muito alterada, por isso essa transferência, né, Fabião? Exatamente, Pio. O Daniel Alves está preso sem direito à fiança. Ele é acusado de agressão sexual no último dia 30 de dezembro, numa boate contra uma mulher lá na Espanha. E ele foi transferido justamente por isso, para não criar muito alvoroço, né, na prisão, porque é uma figura pública, né? E acabou sendo transferido para essa prisão com mais privacidade. E a mulher, o que o acusa, fala que realmente não quer o dinheiro dele, ela quer justiça, que ele que pague pelo que ele fez, viu, Pio? Nossa senhora, Carlão de Freitas, boa tarde, Carlão. É o tipo de notícia que é muito ruim a gente falar, a gente tratar. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente comenta, inclusive, né? Mas é triste, né? Ver o maior campeão da história do futebol, já estava chegando aí numa reta final de carreira, poderia agora só curtir os louros que ele conquistou durante toda a carreira. Vai ser um fim de carreira melancólico para Daniel Alves, cara. Muito triste. Boa tarde, Pio. Boa tarde, ouvinte ligado no CBN Esportes, segunda edição. Muito triste. É um cara com 40 anos praticamente, com uma carreira sensacional, recheada de títulos. Não vou dizer um herói, mas um ídolo da criançada também. Cara, até a gente fica em maus lençóis. Meu filho tá naquela fase que ele tá maluco por futebol. Ele vem me perguntar tudo, né? Por que o Daniel Alves foi preso. E aí, o que eu falo? Sabe, é realmente muito triste essa situação envolvendo o Daniel Alves, que a polícia realmente consiga aí desvendar tudo que aconteceu e que se faça a justiça, né? Sendo favorável ao Daniel ou não, que se faça a justiça, que a verdade realmente seja estabelecida. E nós falávamos aqui sobre a Copinha São Paulo. Eu estive nesse 25 de janeiro de 95 no Canindé. Jornalisticamente? Ainda era um pequerrucho, né? 95, eu estava com 14 anos. Estava passando férias no camping do Alemão. Aí meu pai foi a trabalho. Vamos pro jogo, vamos. E a Ponte fez uma baita partida aquele dia. Renato fez um pra Ponte, um atacante que só jogou a Copa São Paulo. O Xandão, irmão do Ângelo, jogou na Ponte também, fez o gol da Ponte. O Corinthians, não me lembro os dois, mas o outro gol foi Golden Goal. Toninho fez, e aí acabou. 3-2. Era o Golden Goal. Golden Goal, o gol de ouro, né? O morte súbita, né? Nossa, naquela época. Que eu achava a maior bobagem injusto, né? Já teve. Injusto. E, nossa, o Canindé abarrotado. A torcida do Corinthians foi uma loucura. Realmente foi muito bonito. Foi um espetáculo muito bacana e a Ponte jogou muita bola. Mas o Corinthians tinha Silvinho, André Santos. Olha como eu tô ficando velho. Nossa, eles eram sub-20. Os caras que já aposentaram. André Santos. Os caras que já pararam de jogar. Não, já pararam de ser treinador. Era Copa São Paulo. Véio. Nossa senhora. Mas eu não sei se vocês concordam comigo. E agora, brincadeiras à parte, eu sempre tiro um sarrinho do Palmeiras e do São Paulo, até em cima da mensagem do seu José Osório, que eu não entendi muito, seu José, porque você manda assim, ó. Você que no jogo do São Paulo e Palmeiras ambos teria que ganhar? Eu não entendi. Mas, enfim, não fiz esse comentário em nenhum momento, não entendi aqui a mensagem do senhor. Mas eu brinco mesmo com o Palmeiras e com o São Paulo, porque não são os meus times do coração. Então, eu sempre brinco com eles. Agora, deixando brincadeiras de lado, eu acho muito injusto. Se o Palmeiras estivesse na final contra o América, o jogo no Allianz Parque, ou se o Santos estivesse na final contra o Goiás, o jogo ser na Vila Belmiro. Acho muito injusto. Mas Pio, isso já foi injusto na semifinal.
Porque o Palmeiras jogou com o Já Goiás foi no Allianz injusto na Parque. semifinal. Com Já o Santos, foi. o Santos foi atropelado pelo América em plena Sim, Vila Belmiro. é. E ano passado, Santos e Palmeiras fizeram a final no Allianz campo Parque. do Palmeiras. É. Desde que o Pacaembu está passando, né, por reformas, foi fechado para as reformas, a cidade de São Paulo, ela perdeu aí um grande patrimônio para a Sim. Copa São Paulo de Futebol Sim. Júnior. Então, isso aconteceu. E o jogo só não foi confirmado para o Allianz Parque, como o Fábio Scheib disse, porque vai ter um evento e a produtora falou assim, não vou liberar. não vou liberar. Ela paga, ela tem o direito. O Palmeiras, desde que quando construiu a Arena, já sabia que isso poderia acontecer, não com a base, mas também com o time principal. Mas assim, infelizmente, é claro que o Canindé foi uma ótima escolha, porque o Canindé também tem a sua representatividade para a cidade de São Paulo. Mas depois que o Pacaembu foi fechado para as reformas, se o Corinthians chegar na final, o jogo vai ser na Arena. Se o Palmeiras chegar na final, vai ser no Allianz Parque. O Canindé foi uma exceção. Se o Santos chegar na final, vai ser em Santos. Se o São Paulo chegar na final, vai ser no Morumbi. Então, assim, infelizmente, eu concordo com você. Eu acho que é uma baita injustiça, como foi com Goiás e com América. Sim. Como foi com Goiás e com América agora na semifinal. O Goiás, infelizmente, não passou, mas fez um bom combate ali com o Palmeiras. Mas isso, toda vez que acontecer, quando um time de São Paulo chegar até as fases decisivas da Copa São Paulo, vai ser isso. Serão nas suas casas, serão nas suas arenas. Ou poderia definir antes, por exemplo, sei lá, já define, final esse ano vai ser no Allianz, vai ser na Arena, vai ser no Morumbi, vai ser em Barueri. Mesmo se ocorrer do Corinthians chegar, vai pro Allianz, faz a situação, faz uma segurança e tal. Mas é estranho. É estranho. Não, é um risco, né? Não é uma situação fácil. Agora, que é injusto se você pegar ainda o Santos que vai para uma final, por exemplo, tudo bem, mas já pensou, pega o América, né, que foi para final. Pode ganhar do Palmeiras, mas, cara, o América brigou, e aí vai pro Canindé, mas iria decidir no Allianz Parque, sabe? Eu também acho, eu tô com você, Pio, eu também, sei lá, mas que o Pacaembu faz muita falta, faz, né? Atrapalha a logística, né? Nossa, como diria um amigo nosso. E tem muita gente que... pois não, pode não, pode ir. Não, muita gente fala, por que não põe em Barueri? Porque a final não é a cidade de São Paulo, a Copa São Paulo é feita para que a final aconteça no aniversário de São Paulo, né? Então, não tem outro aí estádio, não tem lógica, né? você tirar não tem. Como diz um amigo meu, eu desconcordo. Isso, Rápido intervalo. E a gente já volta, CBN Esportes no ar, com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, a produção de streaming é de Daniel Franz. Apresentação, Rafael Pio. Tô brincando com o desconcordo em seu Osório, até já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. 4h18, Mário Quintino chegando com as primeiras informações sobre as rodovias aqui no CBN Esportes. A gente já sabe, você conversava com o Guarizo, né, Marinho, sobre chuvas já que atrapalhavam, inclusive, o tráfego pelas rodovias. Qual a situação nesse momento? Boa tarde. Oi, Pio. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Ainda tem pistas molhadas nas rodovias da nossa região, mas nesse momento a situação é um pouco mais tranquila aí, já parou de chover, não é, na maior parte da região, mas ainda tem as pistas molhadas, por isso, atenção aí aos nossos ouvintes. Eu trago informações, Pio, porque a gente vem acompanhando que tem obras na rodovia Santos Dumont, no trecho entre Indaiatuba e Campinas. Logo depois da praça de pedágio, o nosso ouvinte diminui a velocidade para quem vem em direção de Viracopos e também da Prestes Maia. Por isso, atenção aí na rodovia Santos Dumont.
E atenção também no sentido contrário, que tem trânsito intenso, principalmente na altura do Osiel, para quem vai em direção de Indaiatuba. Falando também, Pio, para o nosso ouvinte que segue na rodovia Dom Pedro, tem as pistas molhadas e na Dom Pedro tem lentidão chegada para a rodovia Anhanguera por conta do excesso de veículos. Por isso, atenção ali na região do Nova Aparecida. Pio. Obrigado, Mário Quintino, que daqui a pouco traz informações sobre o trânsito. Dica do dia Seresto. Para eliminar pulgas e carrapatos não existe atalhos. Use Seresto, é eficaz e de longa duração. A coleira que protege seu pet contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até 8 meses. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. E o Vôlei Renata venceu mais uma na Superliga, a sexta consecutiva. Ontem o time campineiro derrotou Brasília por 3-1, parciais de 25-20, 27-25. Foi derrotado no terceiro set, 22-25, e um quarto set difícil, complicado. A vitória por 28-26. Resultado que mantém o time campineiro na vice-liderança da Superliga. O próximo compromisso é na quinta-feira, 7 da noite, contra o São José, no ginásio do Taquaral, mas pela Copa do Brasil. Pela Superliga, a equipe comandada por Horácio de Leu volta às quadras no domingo. Mais um compromisso fora de casa, dessa vez contra o Guarulhos. No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom. Super simples. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Toque de Ouro, com André Heller. 4h22, toda segunda é dia de Toque de Ouro com o nosso campeão olímpico, André Heller. Você sabe, André, que eu vou puxar o saco, vou mesmo, de verdade. Quando o Antônio Lupe chegou aqui, ele falou assim, rapaz, toda segunda-feira André Heller conversa com a gente, né? Eu falei, agora eu tô acostumado já, depois de tanto tempo, mas ainda às vezes eu paro e falo, rapaz, é verdade, toda segunda-feira a gente tem um campeão olímpico com a gente. Então... Boa tarde, André. Poxa vida, obrigado pelo elogio. Te confesso que nunca absorvi esse tipo de informação, porque... o fato de eu ter sido campeão olímpico, junto do Maurício, por exemplo, não nos transforma em pessoas anormais ou com mais mérito do que qualquer outra, né? Mas há uma percepção, assim, por toda a atmosfera olímpica, né? Em torno do esporte olímpico e das conquistas. Mas, meu amigo, você sabe, né? A vida real ela não acontece
online, ela não acontece nos pódios, ela acontece aqui no offline, nos bastidores, e tá tudo bem. A honra também é da minha parte em trabalhar com vocês. Bom, acho que a grande maioria sabe, né? Mas para quem não sabe, o André hoje ele ministra palestras, e são palestras sensacionais, assim, porque elas são muito alto astral, né? A gente até conversava uma vez, né, que é o seu tipo de promover esse tipo de palestra, a forma com que você gosta, né, alto astral, para cima, trazendo as pessoas para o entendimento do que é a carreira, do que é a profissão, do que é a vida mesmo, mas olhando pelo lado muito positivo, muito alto astral, e não talvez pelo lado emocional, atingindo ali alguma ferida que teve no passado e tudo mais. Eu acho que isso tem muito a ver, né, André, com o atleta e o atleta que ganhou títulos, enfim, acho que tem que ser por esse lado, né? Não tem dúvida, né, Pio? Até porque, né, meu amigo, a vida, ela não é fácil, mas ela não precisa ser difícil, ela é complexa. E eu, quando nos treinamentos, nas palestras, nas imersões, no workshops, afinal de contas, eu tenho uma empresa de educação corporativa. O intuito, um dos principais intuitos é sempre levar leveza. Isso não significa que a mensagem ou o aprendizado não seja poderoso, mas com leveza e, sobretudo, com pragmatismo, né, Pio? A minha palestra ou meus eventos não são eventos motivacionais, obviamente que eles se encaixam numa nomenclatura motivacional, mas eu levo pragmatismo. De novo, a vida é pragmática, a vida é feita de ações. E, de novo, ela não precisa ser difícil, mas ela é complexa. E a mensagem é muito poderosa quando vem sempre do esporte. André, falando... Você citou aí o Maurício, a gente está falando do seu trabalho. São muitos os atletas que, quando param, né, de jogar, quando se aposentam aí das quadras, dos campos e tudo mais... Eles têm uma sequência de vida, seja como treinador, seja como orientador, como dirigente de clube e tudo mais. E esses caras acabam sendo destaques. Pelo amor de Deus, o Bernardinho é alguém que, nos dois sentidos, também leva um pouco disso, né? Como treinador, como palestrante, como pessoas que conversam aí com tantas empresas e tantas pessoas. E o Zé Roberto, queria rapidamente falar do Zé Roberto, porque o Zé, ele foi técnico da Seleção Brasileira Feminina, né? Ele vai faturar aí pela 5ª vez o Prêmio Brasil Olímpico. Ele é eleito aí como o melhor técnico do ano, inclusive igualando os números do próprio Bernardinho. Prêmio mais que merecido, né, André? Mais do que merecido. Primeiro, Bernardo não tem mais o que falar, né? Eu tive o grato presente, né, de ele ter escrito o prefácio do meu livro, que está aqui comigo, quem está nos acompanhando pelo YouTube. Então, Bernardo não tem o que falar. E o Zé Roberto é outra questão importante, outro profissional que nos serve como exemplo, como referência. Um trabalho incrível. São dois profissionais que, antes de falarem com as empresas, antes de compartilharem conhecimentos, aprendizados, eles realizaram de fato, né, Pio? Porque a gente encontra muito no mercado, nesse mercado das palestras, palestrantes, né? A palestra do Bernardo e do Zé é consequência de toda uma história de realizações, de aprendizado, de estudo, de aprimoramento, de treinamento, de preparação. Então, a palestra nada mais é do que a consequência de todo um trabalho que envolve anos e anos de preparação e de resultados. E aí, por fim, eles são convidados a palestrar e fazer eventos, né? Porque a gente encontra muito no mercado palestrantes. Eles não são palestrantes, eles são profissionais super bem consolidados no mercado, que um dos produtos que eles oferecem são as palestras. E o Zé Roberto é incrível, eu já tive a oportunidade de assistir a palestra do Zé inúmeras vezes, sempre com um caderninho na mão, porque ele é um craque
em todos os sentidos. Porém, a palestra é a cerejinha do bolo, é o que ele compartilha. Mas antes disso tem muita preparação, tem muita história, muita realização e também muitos resultados. Esse prêmio é mais do que merecido para o Zé Roberto. É sensacional, sensacional. Pra gente terminar o nosso papo, são 6 vitórias consecutivas do Vôlei Renata e agora tem Copa do Brasil pela frente. É um momento, podemos dizer, que de se comemorar nas conquistas, né, André? Exatamente, comemorar e celebrar. E como uma equipe esportiva de excelência e alta performance celebra e comemora, treinando mais, Pio, treinando mais. Então, hoje a equipe está não de folga, de recuperação, eu sempre bato nessa tecla, né? Jogou ontem até tarde da noite. Hoje, alguns atletas ainda treinam, como o Demian, que está se recuperando da cirurgia de apendicite, e o Brito, que vem de uma recuperação de um edema ósseo no joelho esquerdo, mas os outros atletas estão em recuperação, que não deixa de ser um treino, afinal de contas eles estão recuperando do dano que o jogo causou ontem, né? Afinal de contas foi um 4-1 com cara de tie break. Isso foi. Agora, na quinta-feira é mais um novo desafio, quartas de final da Copa Brasil, importantíssima, competição muito importante para o Vôlei Renata. Nós queremos um resultado, é possível sim conquistar o título, mas para isso o trabalho continua sendo feito. Eu sou sempre repetitivo aqui, né, Pio? Não tem por onde escapar, mas a performance, o desempenho desses atletas, dessa comissão técnica e dessa equipe esportiva é sempre uma obra em construção. Eles estão em recuperação hoje, para amanhã treinar, para quarta-feira treinar ainda, para quinta-feira de manhã treinar ainda e buscar os últimos ajustes, para na quinta-feira à noite buscar a máxima performance, porque na sexta-feira, de novo, tem recuperação e tem treino para encarar um jogo da Superliga posteriormente. É uma obra sempre em construção, meu amigo Pio. Sem dúvida nenhuma. Muito bom bater um papo com você sobre outras situações também. Aquele nosso podcast vai sair esse ano, não tenha dúvida disso. Carlão de Freitas está salivando, inclusive, por essa conversa. A gente bate esse papo, André. Ô Pio, últimos 5 segundos, uma notícia fresquinha para vocês. Acabei de receber os exemplares da segunda edição do livro, então a primeira edição se esgotou. Que beleza! Nós estamos partindo para a segunda edição do livro e estou muito feliz com os resultados e, sobretudo, por poder ajudar as pessoas, as empresas, com o conteúdo que eu compartilho no livro, e vocês fazem parte dessa jornada. Muito obrigado pela parceria. Foque Ação, colecione resultados, livro que entrou na lista não dos esportivos, mas no geral entre os mais vendidos. Até segunda que vem, André. Até segunda, meus amigos. Obrigado. Intervalo, repórter CBN, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não foi possível dar certo a relação com o ex-comandante do Exército, Júlio César de Arruda. O general foi demitido do cargo no sábado, menos de um mês depois de ter assumido. Arruda se tornou comandante interino da Força Armada em 30 de dezembro, ainda durante o governo Bolsonaro. Em viagem oficial à Argentina nesta segunda-feira, Lula comentou que as Forças Armadas não existem para servir a um político e sim para garantir a soberania do país. O presidente brasileiro está em Buenos Aires para o primeiro compromisso internacional
desde que assumiu o Palácio do Planalto. A ideia é fortalecer a relação entre os dois países. O Ministério Público Federal em Minas Gerais ofereceu hoje uma denúncia contra a Vale, a Tuvsud e 16 pessoas pelos crimes decorrentes do rompimento da barragem em Brumadinho. A tragédia matou 270 pessoas e causou prejuízos socioeconômicos e ambientais. O caso completa 4 anos na próxima quarta-feira e há um risco de prescrição. O prazo para que isso não ocorra é amanhã. Na semana passada, a presidente do STF, Rosa Weber, determinou que a Justiça Federal em Minas dê andamento imediato ao processo. A camisa da seleção brasileira, feita para a última partida de Pelé, será leiloada no Reino Unido no mês que vem. A expectativa é de que o objeto seja arrematado pelo equivalente a R$192 mil. A camisa foi desenhada para o jogo entre Brasil e Iugoslávia em julho de 1971, no Maracanã, e tinha 2 versões, uma com manga longa e outra com manga curta. Na ocasião, o rei do futebol optou pela segunda. A camisa de manga longa, que será leiloada, foi dada por Pelé a um massagista da seleção e atualmente pertence a um colecionador inglês. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito. Mário Quintino chegando agora com informações sobre o trânsito, Marinho. Informações, Pio, para o nosso ouvinte que segue aí pela John Boy Dunlop, ainda tem lentidão proximidades ali da rodovia Anhanguera. Inclusive, mais cedo aconteceu um acidente entre 2 veículos nas proximidades da Avenida Transamazônica. Por isso, atenção aí na John Boy Dunlop, principalmente para quem vai em direção da região do Campo Grande. Eu trago informações também, Pio, para o nosso ouvinte que segue na região da rodoviária de Campinas. A Rua Doutor Pereira Lima é um bom caminho nesse momento. E rapidamente, uma informação da rodovia Anhanguera. Segundo a concessionária que administra a rodovia, aconteceu um acidente na altura do quilômetro 107, já no limite entre Campinas e Sumaré. Por isso, atenção aí no sentido interior da rodovia Anhanguera. Quem puder, a Bandeirantes, nesse momento, é o melhor caminho, tanto em direção do interior, quanto para quem vai em direção da capital. Pio. Obrigado, Mário Quintino. Até amanhã. Até amanhã. Tóquio Marine Vida. Seguro para ser usado em vida. Indenização em caso de diagnóstico de câncer, telemedicina e muito mais. Fale com seu corretor. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h37. Hoje tem muito. Hoje o programa merecia 2 horas, né, Carlão de Freitas? Muitos assuntos, muitos né, assuntos Rafael para Pio? serem discutidos. Assuntos, muitas polêmicas, muitas. né? Que coisa boa. Isso é bom. Assuntos bons pra gente conversar. Não tenha dúvida disso. Boa tarde. O Palmeiras tem um tipo de administração, um planejamento. Acho que são exageradas as pichações. Se tentar imitar o Flamengo, pode acontecer como o Barça, que tentou imitar o Real Madrid. É o Fábio Veloso quem manda aqui. Concordo em gênero, número e grau com o Fábio Veloso. Mas as pichações também têm uma justificativa. A gente sabe como a principal organizada do Palmeiras, ela se dedica ao carnaval e é a atual campeã, ou atual bicampeã. E a patrocinadora master do Palmeiras não vai mais patrocinar o Carnaval da Mancha Verde. Então tem um pouco a ver. Tem um pouco Porque, cara, o Palmeiras foi campeão em dezembro agora. Nossa senhora, não pode, não pode, ô louco. Boa tarde, amigos da CBN. Aqui é o Igor. Ô, Igor. Gostaria de saber se é verdade que o Palmeiras estaria comprando o Matheus Henrique, atualmente no Sassuolo da Itália, ex-Grêmio. O Sassuolo quer vender desde que seja 100% dos direitos. Aí seriam 36 milhões de reais. Parece que o Palmeiras queria comprar só uma parte. Só uma parte, e na verdade queria um empréstimo, o Sassuolo não quis, e aí parece que quer comprar uma parte e o Sassuolo fica com outro pedaço do Matheus. Mas é pra suprir a ausência do Danilo, né? Exatamente. Que foi pra Premier League. E até a informação que ofereceram aquele do Internacional... O Arangues, né? Arangues. Mas o Palmeiras não quis, não. Bom jogador, hein?
Boa tarde, amigos do CBN Esportes. Se fosse no Brasil, o Daniel Alves estaria como está o Robinho. Espero que a justiça seja feita. Abraço do Marcelo, lá do Jardim Aurélia. Meu amigo. E, por falar em Daniel Alves, o assunto hoje no Direito Desportivo. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Como todo mundo sabe e está sendo noticiado, houve a rescisão de contrato, inclusive com o Pumas do México, né, envolvendo o Daniel Alves depois de todo esse escândalo. Dr. João Felipe Artioli hoje explica pra gente como que fica essa questão desportiva a partir do momento em que o atleta ele é envolvido em algo criminal. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Pio e ouvintes do CBN Esportes. O Pumas do México rescindiu por justa causa o contrato com o Daniel Alves após ele ter a sua prisão provisória decretada na Espanha na última sexta, sob acusação de agressão sexual. Ele deverá ficar preso até a investigação terminar. Mas e se ele jogasse aqui no Brasil? Como ficaria o contrato? O parágrafo 7º do artigo 28 da Lei Pelé prevê que o contrato de trabalho poderá ser suspenso após 90 dias se o atleta ficar impedido de atuar por ato ou evento de sua exclusiva responsabilidade, desvinculado de sua atividade profissional. Isso significa que o clube terá que pagar o salário do atleta por 90 dias e, após esse período, poderá suspender o contrato de trabalho. O contrato somente poderá ser rescindido por justa causa após eventual condenação criminal transitada em julgado, que é quando não há mais possibilidade de recorrer, e se a execução da pena não estiver suspensa. Neste caso, a rescisão será pelo artigo 482, a linha D da CLT, já que a Lei Pelé não tem previsão para isso. E se houver contrato para explorar o direito de imagem, por ter natureza jurídica distinta do contrato de trabalho e dependendo das condições contratuais, ele poderá ser imediatamente rescindido em razão dos fatos que atingem a imagem do atleta, prejudicando e até mesmo inviabilizando a sua utilização e exploração comercial. Ótima semana e até sexta! Obrigado, doutor João Felipe Artioli. Antônio Lupe tá levantando alguns assuntos aqui que a gente pode mandar pro doutor João Felipe Artioli depois, né, Lupe? É verdade. A gente vai pensando em pautas. A gente vai falar em breve com ele sobre esses assuntos que envolvem aí, mas ele trabalha também na questão de direito... direito pessoal? Acho que não. Acho que não, né? Acho que não. Depois eu procuro um outro advogado. Tá ótimo. Boa tarde. Essa situação irá persistir até que o Pacaembu seja reinaugurado. O Lupe está correto quanto ao Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Agora, se for o Santos, a final seria no Canindé também. Isso, eu preciso fazer a correção. Falei, se fosse o Santos, jogaria na Vila. Não. Santos é uma outra cidade. A não ser que a Federação Paulista mude o nome do torneio e coloque Copa Santista de Futebol Júnior, até porque e mude a final pro dia 26, que é a data do aniversário da cidade de Santos. Mas tô brincando. Seria Copa Santista de Futebol Júnior. Já pensou uma final Santos e Portuguesa Santista? Nossa Senhora, meu Deus maravilhoso, do céu. Hein? Seria maravilhoso. Lindo. Lá no Urico Mursa. Mas realmente o Santos não teria essa possibilidade, como eu disse. Então peço perdão pelo erro. Se for Palmeiras, Corinthians e São Paulo, aí eles seriam beneficiados. Boa tarde a todos. Tem ingresso à venda para o jogo da Ponte lá no estádio? Rubens de Sumaré, quem tá perguntando, e a gente vai falar da Macaquinha. Ponte Preta na quarta-feira volta a campo para tentar manter os 100% após a vitória diante do 15 no último sábado. Já começo te perguntando, há algum posicionamento em relação à pergunta do Rubens, lá de Sumaré, Antônio Lupe? Ou você fala do time primeiro, como você quiser. Não, a gente já pode falar então sobre os ingressos, eles já estão à venda de forma online e também nas bilheterias do estádio Moisés Lucarelli. Na verdade, a bilheteria começa a vender os ingressos a partir de amanhã, dia 24, das 9 da manhã às 7 horas da noite, e na quarta-feira, dia do jogo, das 9 até as 19h45. No site, o torcedor já pode garantir o seu ingresso, R$20 a inteira, R$10 a meia para o setor de arquibancada geral. Quarta-feira, o adversário é o Monte Azul, que está lá na parte de baixo da tabela, não começou bem a competição. Monte Azul, terra de Vadão, Oswaldo Avares. Monte Blue, né? Monte Blue. Monte Azul, inclusive faz parte ali da região da Grande Bebedouro. Monte Azul Paulista foi o lugar que eu fiz teste, mas eu vou falar isso só na quarta-feira. O único lugar que eu fiz teste para tentar jogar profissionalmente
Claro, passou, não passei, mas tem toda uma história, só que eu só vou contar na quarta-feira. Okay. Fica só um teaser aqui no CBN Esportes, segunda edição. É uma história muito, muito engraçada. Tá, achei que era triste. Porque depois eu vou, quarta-feira eu vou contar todas as histórias. Bebedouro e região metropolitana. Isso, região, é a megalópole. A megalópole. Isso, que envolve Tanabi, Taiúva, Pitangueiras. Taiúva. Terra de Jonas atacante. Exatamente. Que jogou na Inter de Bebedouro e foi reprovado também, igual eu no teste. Bom, vamos falar então do que importa, que é a Ponte Preta. Macaca, então, comemorações já ficaram no passado. A Ponte agora já foca toda essa questão na equipe do Monte Azul, mas alguns pontos precisam ser falados em relação ao jogo contra o 15. O técnico Hélio dos Anjos falou sobre a escolha do Cássio na vaga do Elvis. Daqui a pouco a gente fala do Elvis também, mas o Hélio dos Anjos falou sobre a escolha do Cássio e também sobre esse talento que acabou surgindo na Ponte Preta. Veio da 4ª divisão para jogar a Série 2 do Paulista pela Macaca, Jé. Desde ontem eu sabia que seria muito difícil contar com o Elvis. O Elvis está tendo um problema pulmonar, está tendo uma dificuldade muito grande de recuperar de uma gripe, está tendo muita tosse, fez ontem, eu não sei ainda o resultado dos exames, uma raio-x torácica para ver o que acontece, e eu achei que não valia a pena trazê-lo, e o departamento médico também achou isso. A questão Cássio, eu sempre cobrei do Cássio o emocional, a motivação, a inspiração. Eu falei, você não pode demorar a pegar no tranco. Você tem que ser um jogador de muita motivação, um jogador mais integrado ao ambiente do jogo. E ele deu essa resposta. Para mim foi muito bem na partida, na função que nós demos para ele. Eu estou feliz porque o Dudu é um menino novo, está começando aqui com a gente, está dando resposta. Tirei do time, optei por começar com outra formação. E é bom quando você faz isso, que não usa o jogador de início, e o jogador vai lá depois e faz um gol. Agora, é impressionante o futebol brasileiro. Gente, Jé fez a primeira vez na vida dele uma pré-temporada. Jé nunca jogou futebol. Jé jogou pelada no seu lugar de morar, ganhando um dinheirinho para participar, e foi para o Itapirense, né? Foi para o Itapirense. É o futebol brasileiro. O Jé é a realidade do futebol brasileiro. Você está entendendo? Tanto que ele ainda tem algo a aprender. Ele ficou 5 ou 6 vezes no impedimento, que é coisa natural, que ele vai aprender a sair com a última linha. Agora, me impressiona o futebol brasileiro com esse surgimento de jogador do nada. Isso não é Hélio dos Anjos que colocou, que revelou, que nada. Isso é o natural futebol clube, isso é Deus que faz acontecer esse tipo de jogador. Tá aí o Hélio dos Anjos falando um pouquinho mais do Jé. 2 jogos, 3 gols marcados, é o artilheiro da Ponte na Série A2 do Campeonato Paulista. Projetando alguns pontos pro duelo contra o Monte Azul, Guilherme tá fora, expulso contra o 15. O Thiago Oliveira deve ser o substituto. Aí o torcedor da Ponte me pergunta, mas e o Fábio Sanches, quando volta? Ele está em transição. Acredito, é claro que a gente não acompanha os treinamentos para saber se ele já está participando das atividades com bola. A informação que eu tenho é que ele estava em transição. Ou seja, um intervalo curto até a próxima partida, não deve ser o titular na zaga da Ponte Preta. Elvis, como disse o Hélio dos Anjos, afirmou que o atleta teve um problema nos pulmões, passou por um exame, não foi detectado nenhum problema. O Elvis foi liberado para participar do treino desta segunda-feira e não deve ser problema para o duelo contra o Monte Azul. Elvis voltando a vestir a camisa 10 da Ponte, Pio. Carlão de Freitas, Hélio dos Anjos está encantado com o Jé, e eu diria que o torcedor pontepretano também. Falta ainda, como disse o Hélio, aquela experiência, mas em muitas vezes ele foi maduro até demais no jogo, dando cor, esperando contato, enfim. Jé é o cara da Ponte nesse momento. Sem dúvida. É claro que a gente tem que tomar sempre o cuidado ao analisar o Jé, assim, com o entusiasmo. Apesar do entusiasmo agora ser salutar por tudo que o Jé tem feito, né? Essa entrevista do Hélio mostra a carreira prematura do Jé, e de repente ele vira uma sombra. Em 2 jogos ele faz 3 gols, e não só pelos gols, Pio, a maneira dele se comportar em campo. É o cara que representa a torcida da Ponte. A torcida da Ponte gosta desse tipo de história, né? Desse tipo de superação, e é um cara que não tem bola perdida, é um cara que pelo alto ele ganha todas, é impressionante. Ele é aquele famoso chato no bom sentido, ele não dá paz pro zagueiro. Ele com certeza atrapalhou muito o sono do técnico do 15, o Kleber Gaúcho, que tava pé da vida com o zagueiro dele,
dele, que não conseguia vencer aí os duelos com o Gé. Mais uma vez, vou pegar as palavras do Guilherme dos Anjos depois do jogo contra o São Caetano. Ele ainda tem algumas limitações, concordo. Podemos até dizer que está cru, também concordo. Agora, que ele dá esse início de carreira dele dá a entender, ou a gente espera, parece que se mantiver a cabecinha no lugar, ele tem tudo para construir uma carreira muito sólida, ganhar o seu dinheiro, porque é impressionante, ele não cansa, cara, ele não cansa, ele é chato, por cima, por baixo, catimba, uma barbaridade. Poxa, ele fez o primeiro gol e teve umas 3, 4 de cabeça, que quase que ele faz. Então é impressionante, assim, a vitalidade, a qualidade e a força de vontade, principalmente, desse rapaz. E eu sei que a gente tá apertado no tempo, a gente que é repórter, a gente tem a oportunidade de ficar no gramado. Claro, por conta de uma questão de protocolo, a gente não pode fazer entrevista na saída do primeiro tempo e nem na saída do jogo, enfim, mas a gente consegue notar alguns detalhes. E eu falei isso na transmissão. O Gé, a passada na corrida do Gé, ele tem uma passada longa, ou seja, ele dá 2 passos correndo, o adversário precisa dar 4. Então, assim, quando tem aquela bola na pressão do goleiro, o goleiro, sabe, vai ali, a bola espera. O goleiro do 15, ele na primeira vez ele se assustou tanto que ele teve que sair correndo para dar o chutão, porque ele viu que já estava se aproximando. E ele, até o início dele, gera muito mais entusiasmo do que até a trajetória desse que eu vou citar com a camisa da Ponte. Mas a passada dele, ele lembra muito o Birimbau, o Júnior Santos. Isso. Ele é muito forte, é uma passada gigante, atrapalha demais a vida do zagueiro. Eu acho que o Gé ele tem um pouquinho mais de... Gol. Faro de gol. Faro de gol e um pouquinho mais de posicionamento. Berimbau ficava impedido toda hora. Quando a bola vinha fácil, ele isolava. O Gé não. O Gé ele já tem um pouquinho mais de... categoria pro gol. Eu diria que o Gé é amigo do gol. Temos 30 segundos para falar desse assunto, que a gente tem que ir pro intervalo e falar do Guarani. O Aguinaldo Aguirra, o Guina Aguirra, manda aqui pra gente... algo que a gente nem queria citar, viu, Guina? Não que a gente não queria. A gente não queria precisar falar, mas precisamos, você tá certo. Boa tarde. O que vocês acharam daquela brincadeira idiota de um profissional da imprensa de Goiás com o Guto Ferreira? Pra quem não sabe, gente, o Guto, ele tem aquela papa, né, que a gente chama assim no queixo, no pescoço, e o cara falou que no Guto não dava pra usar aquele microfone lapela. Cara, a resposta do Guto foi algo maravilhoso, que ele diz, pra mim, tudo bem, mas e as crianças que têm isso? E as pessoas que têm esse tipo de coisa e não conseguem aceitar? Aí não é nenhuma questão esportiva, é uma questão de educação mesmo, né, Carnal? Ele citou brincadeira idiota. É isso. É isso. Brincadeira idiota. Ainda mais com o Guto, que é amigo nosso, parceiro da região, um cara muito competente. Ah, louco. Intervalo, a gente já fala do Bugre. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. Tá procurando um imóvel para comprar, vender ou alugar? Com Corretor você tem mais. Só com o corretor de imóveis você tem mais oportunidade de achar o imóvel ideal. Com Corretor você tem mais. Só com um corretor de imóveis você tem mais segurança na hora de fechar negócio. Com Corretor você tem mais. Só com o corretor de imóveis você tem mais tranquilidade. Procure sempre um corretor de imóveis. Uma campanha do Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Você busca uma educação de qualidade? Então venha para o Colégio Crescer. Com metodologias ativas, estimulamos habilidades como inteligência emocional, liderança e criatividade, aulas de robótica e inglês avançado, ensino de qualidade do infantil ao médio. Temos transporte próprio para Campinas e região. Ligue 3269-3279, 3269-3279. Surpreenda-se, porque o importante é crescer e ir além. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. 4h52, como diria Carlos Cabela, bota o hino do Bugrão aí pra gente falar do Guarani, que tá vivendo uma semicrise, podemos dizer assim, né, Júlio Nascimento? Boa tarde mais uma vez, Julião. Boa tarde, Pio. Um abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no CBN Esportes. Pois é, tudo que envolve o Guarani, na verdade,
mudou repentinamente, né? Desde o jogo de quarta-feira contra o Santos, passando agora pelo empate contra o Ituano, e uma declaração polêmica do Moser depois da partida, falando sobre a média de público. Ele citou, né, que apenas 4 mil torcedores acompanharam o jogo contra o Santos, que ele esperava mais gente depois contra o Ituano e não aconteceu. Uma repercussão muito forte. Hoje o Moser se reuniu com integrantes da torcida organizada do Guarani para dar explicações, foi ali um tom de cobrança e também realizou um pronunciamento para falar sobre essa situação que a gente acompanha agora, a palavra do técnico bugrino. Esclarecer um pronunciamento meu que foi tirado de contexto, né? Eu falei com relação ao número de torcedores, em nenhum momento foi em tom de crítica, né? Pelo contrário, assim, toda vez que o torcedor vem ao estádio, nos apoia, nos fortalece, e já aconteceu em outras ocasiões do torcedor vir num número expressivo e nos ajudar. Então, em nenhum momento eu critiquei, eu entendo a maneira que foi talvez interpretado o que eu falei e eles se sentiram ofendidos, mas quem me conhece sabe bem que uma coisa que eu prezo é o respeito com a instituição e, de consequência, com o torcedor, que é o nosso grande patrimônio. Então, só para esclarecer que eu não tenho mídia social, mas chega muita coisa no meu ouvido, e aproveitar esse espaço para esclarecer isso. A declaração polêmica de sábado, mas de qualquer forma, Pio, principalmente depois das cobranças de hoje, o Moser sabe que vai precisar dar uma resposta também dentro de campo, né? Mais pressionado agora para esses próximos jogos, a começar amanhã contra o Corinthians. Guarani com 3 desfalques confirmados. Derek, Giovanni Augusto, que não participaram do jogo de sábado contra o Ituano, e agora também o desfalque do Bruno José, que saiu no intervalo com dores na coxa esquerda. Bruno José está fora. O Iago, que era dúvida, viaja para São Paulo para enfrentar o Corinthians, e será um Guarani modificado e desfalcado amanhã na Neoquímica Arena, Pio. Júlio Nascimento, que notícia que você traz, 3 jogadores importantíssimos. É possível imaginar o substituto, Julião? Sim. São 2 jogadores, na verdade, né, Pio? Eu tô imaginando um Guarani com 3 volantes, novamente, e aí o Enderson disputa a vaga com o Iago Henrique. O Enderson entrou no segundo tempo contra o Ituano, e aí jogando ao lado do Richard Rios e também do Leandro Vilela. E aí na frente, além do Nicolas Careca e do Bruninho, mantidos, o Bruno José abre vaga ou para a entrada do Neilton, que ainda não está pronto para jogar 90 minutos, então é uma escolha da comissão técnica de começar com o Neilton e tirá-lo ali no início do segundo tempo, ou então começar com o Bruno Michel e depois colocar o Neilton. Aí o Moser vai precisar analisar essas 2 situações. Não imagino o Gênison ao lado do Nicolas Careca na arena, lá na Neoquímica Arena. Eu imagino que essa vaga deixada pelo Bruno José, até pelo papel tático, será cumprida ou pelo Bruno Michel ou então pelo Neilton. Júlio Nascimento, até amanhã, Julião. É isso, amanhã voltaremos com mais novidades e quem sabe já confirmando a escalação do Guarani para enfrentar o Corinthians, Rafael Pio. Valeu, Júlio Nascimento, Carlão. Bom, vamos 2 situações, a primeira rapidamente sobre o Moser. Gente, é o seguinte, eu tô na imprensa de Campinas desde 2006. De 2006 para cá, a média, tá? E isso o torcedor não tem por que ficar bravo, porque é só pegar os números. A média, tanto no Brinco quanto no Moisés, nos últimos 10, 15 anos é essa, Carlão. 4 mil. Essa é a média. Claro que quando tem jogos grandes, aí 10, 15, 20, a gente já chegou a ter lá contra o Avaí, Guarani 35, Avaí, 35 mil pessoas. Então, assim, são jogos pontuais que acontecem. Mas a média em jogos normais é isso, 4, 5, dependendo do momento do clube, 6 mil. É que da forma com que o Moser falou, e não foi tirado de contexto, não, a forma com que ele falou pegou mal. Talvez, e a gente, se o cara tá falando, a gente não tem por que desconfiar da palavra dele. A forma, talvez ele tenha dito isso, mas ficou mal. Foi infeliz, ainda mais no momento em que ele falou, depois de um tropeço, existia uma expectativa aí de um bom resultado. Não vou ficar aqui também colocando o Mozart na cruz e achincalhando porque ele foi infeliz na fala. Eu acho que até a conversa com a torcida, como aconteceu, vale uma conversa, bater para Mozart, aqui é Campinas, tal, é uma cidade diferente em relação ao futebol, apesar de ser uma cidade do interior, mas... E Carlão, sem querer te cortar, te cortando,
os nossos estádios, eles não atraem o torcedor. Não. Essa não. é outra questão. Ô, Pio, aquela coisa, ele não falou mentira, tanto para a torcida do Guarani, mas serve para a Ponte também. Sim. Tudo bem que o problema ali foi no Guarani. Só que, Pio, uma coisa é você chegar nas suas filhas lindas, maravilhosas, e você criticar. Outra coisa, eu vou e critico a sua filha. Eu posso. Não é? Não é uma situação complicada. Então, o torcedor bugrino, eu vou pegar aqui o Oscar Shinkai, que é meu parceiro, bugrino de 4 costados. Ele pode falar que a torcida não vai no campo, porque ele é bugrino, ele sabe. Agora, o Mozart, mesmo sendo treinador do Guarani, ele não é bugrino, ele é um profissional do futebol. Então o torcedor fica realmente chateado. Então vale o pedido de desculpas. Não sei se a torcida vai aceitar, porque futebol é resultado, né? E se ele perder pro Corinthians amanhã já fica um clima negativo, mas que sirva de lição, não só pro Mozart, mas para outros profissionais que vierem a Campinas, seja Moisés Lucarelli, seja Brinco de Ouro, para tomar um pouco de cuidado, principalmente após jogo que você dá de cabeça quente. Algumas falas são mal interpretadas. E pra gente terminar, amanhã vocês estarão na Neoquímica Arena já no horário do programa, sem Bruno José, sem Derek, sem Jogo Rony Augusto, que já foram desfalques na última partida. Eu ia com o Neilton mais 10, Carlão. Eu esperaria um pouco. Acho que o Neilton tem mais bola que o Bruno Michel, mas ainda não está no ritmo. Então, na fila, eu acredito que o Bruno Michel deva ganhar a oportunidade. Antônio Lupe, amanhã vai pegar mais pedágio pelo caminho. Ei, mas é um pedágio, uma trilha, um caminho que a gente gosta, muito né? bom. Estaremos lá na Neoquímica Arena para Corinthians e Guarani. Fábio Scheibe, um abraço, nos falamos pouco hoje, estou com o coração partido por isso. Valeu, Pio, tudo de bom. Carlão, até amanhã, Carlão. Até amanhã, Piozinho, valeu. Até amanhã. Repórter CBN, a gente volta amanhã às 11h30. Tchau.